Então, vamos lá. As manifestações clínicas, elas variam de 10 a 20 dias, tá? Depois de um período de 24 a 48 horas, nós temos o rash cutâneo, ou craniano também. Então, quando eu falo sobre rash cutâneo, eu estou falando sobre o surgimento dos exantemas, tá bom? O diagnóstico ele é feito através de um exame clínico epidemiológico, testes laboratoriais, detecção do antígeno viral ou material genético viral. Isso pode ser tanto salivar quanto um exame de sangue. O tratamento, medidas de suporte sintomático, antivirais, como a ciclovir, podem ser utilizados. Gente, o aciclovir, ele também pode ser utilizado para herpes, tá? Sabe quando a gente tem aquelas herpes por causa de imunidade baixa? O aciclovir, ele é um ótimo remédio para isso, tá bom? Se vocês tiverem com um tipo de herpes, meu Deus, herpes imunológica, vocês podem tomar o ciclovir também, tá? O antibiótico devem ser empregados apenas nos casos de infecção bacteriana secundários, ou seja, quando tem a possibilidade de surgir uma pneumonia aí, eles tomam antibiótico. Porém, caso não tenha o surgimento de uma bactéria ou a possibilidade de uma infecção bacteriana, continua no antiviral. E agora a gente vai falar sobre a poliomielite. A gente já viu a poliomielite, né? Nós já tratamos sobre a poliomielite, assim, de forma bem rasa, lá quando nós estávamos falando sobre saúde pública, essa matéria maravilhosa sobre saúde pública, né? A gente sabe que a poliomielite, ela é uma doença que é caracterizada pela paralisia infantil, ela é contagiosa, ela é causada por um vírus, gente, que vive no. O vírus da poliomielite, ele vive no intestino, tá bom? Ele vive no intestino. Ele causa a paralisia justamente na parte de infância, mas também pode ser causada em adultos, mas também pode ser causada em adultos, tá bom? Ela pode infectar as crianças por meio de contato direto com fezes, secreções eliminadas pela boca das pessoas. Ela vai provocar sempre a paralisia infantil? Não, tá bom? Nos casos mais graves, acontece sim as paralisias musculares, os membros inferiores, eles são os mais atingidos. É, eu já mostrei para vocês casos de pessoas com paralisia infantil nas aulas passadas. E como que é feito a transmissão da poliomielite, né? Ela ocorre por contato direto de pessoa a pessoa, então via fecal oral, troca de objetos, alimentos, águas contaminadas com fezes de doentes ou portadores. Professor, como assim? Alguém vai defecar na água para ficar doente? Não, gente. Mas saneamento básico. É isso que eu falo para vocês. Saneamento básico, tá bom? Se eu tenho um esgoto a céu aberto, a chance de alguém ser contaminado pela polio é gigante, tá bom? É, as más condições habitacionais, a higiene pessoal precária, são fatores que favorecem a transmissão do poliovírus, tá bom? Os sintomas mais frequentes é febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, vômito, diarreia, constipação, que é o quê? Prisão de ventre,
espasmo, rigidez na nuca e até mesmo a meningite de novo, tá? Que é a inflamação dos meníngeos. Nas formas mais graves, gente, ela se instala a flacidez muscular, que afeta os membros inferiores principalmente, tá bom? Que afeta principalmente os membros inferiores, beleza? O vírus, então, ele fica hospedado no trato gastrointestinal, é transmitido através da saliva, vômito ou fezes. Frequentemente, a poliomielite é confundida com uma gripe forte, porque os sintomas são todos de uma gripe, tá vendo? Dor de cabeça, espirro, dor na garganta, fraqueza, vômito, mal-estar. A doença ela evolui, apresentando dificuldade respiratória e de locomoção. Gente, o Brasil, ele é o único país que conseguiu erradicar a poliomielite. No Japão, a poliomielite não é erradicada. A poliomielite não é erradicada. Eu ainda tenho crianças japonesas que são contaminadas pelo poliomielite durante o ano e ainda sofrem de paralisia infantil por causa disso, tá bom? O SUS salva, a vacina salva. O diagnóstico é feito de forma clínica, o laboratorial também pode ser aplicado por meio de antígeno viral, e a vacina é a melhor forma de prevenção contra a poliomielite, tá bom? Tem gente no Brasil que ainda é contaminado pela poliomielite? Sim, porque nós, infelizmente, ainda temos algumas pessoas que são antivacinas. Não sei como alguém consegue ser antivacina, mas nós temos pessoas que ainda são antivacina. Não tem um tratamento específico, o tratamento tem como base o suporte aos sintomas e orienta-se repouso e ingestão de líquidos para acelerar a recuperação. Em casos mais graves, onde as pessoas têm os tônus musculares acometidos pela doença, além disso, de todo o tratamento em relação à medicação, a gente também tem que fazer fisioterapia para fazer com que os tônus musculares voltem, tá bom? A maioria dos casos são reversíveis? São reversíveis. Podemos dizer que sim. A maioria dos casos de paralisia infantil relacionado à poliomielite, se fizer o tratamento certinho, é reversível, mas ainda fica com muita sequela. Seja uma perna torta, um andar mais cansado, tá bom? E aí a gente chega na parte de hepatite. Essa parte da hepatite a gente já falou um pouquinho na aula passada. Então vamos lá. As hepatites, elas ocasionam a inflamação do fígado e podem ser causadas pelo vírus da família hepatovírus. Geralmente os pacientes costumam ter alteração das enzimas hepáticas ALT, AST e GGT. Então deixa eu explicar para vocês o que são as enzimas, tá? O que cada enzima faz. Então anotem aí. A enzima ALT, ela catalisa especificamente a transferência da amina da alanina para o cetoglutarato, formando glutamato e pivurato. Como assim, professor? O que que... Qual é a função? Qual é a função das enzimas ALT? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Ou seja, perdão, eu estava respondendo um aluno aqui. E aí, quando eu falo sobre as enzimas ALT e AST, tá bom? Eu estou falando sobre proliferação celular, tá bom? Ou seja, a, 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 a multiplicação das células para ajudar
na defesa do sistema hepático, tá bom? A transmissão das hepatites A, B, C, D e E, ela possui mecanismos diferentes, assim como o agente etiológico. Ah, tá, eu não expliquei para vocês a enzima GGT, né? Então vamos lá. Então vamos lá. As enzimas GGT, gente, elas são encontradas nos fígados, os rins, a vesícula biliar e o pâncreas, tá bom? Quando a gente faz o estudo dessa enzima da GGT, o objetivo é estudar a saúde do fígado e como que ele está funcionando. Ou seja, ela é responsável pela saúde do fígado e todo o funcionamento, junto com a ALT e a AST, que faz o quê? A imunização desse órgão, beleza? A hepatite A, ela é causada pelo picornavírus, a transmissão acontece por via fecal e oral, como já tinha falado ontem. O seu período de incubação é de 3 a 5 semanas. O diagnóstico ocorre por meio da busca de IgM. O que é IgM, gente? Anotem aí o que é IgM. Ó, vamos lá. O IgM, na verdade, ela é uma enzima, tá? Que ele vai ser responsável por combater o agente infeccioso que está no nosso corpo. Vírus, bactérias, parasitas. No momento em que ele entra no organismo, ele já vai atuar, tá bom? Se quando eu faço um exame de sangue aparece lá IgM positivo, significa que eu tenho mais anticorpos do tipo da hemoglobina M, e isso significa que eu já fui exposto a algum tipo de doença que tem a possibilidade de estar circulando no meu organismo naquele momento, tá bom? Então, se eu tiver Covid e fizer um exame de sangue, obviamente o meu IgM não vai estar alto, porque eu tenho um vírus dentro de mim, uma bactéria dentro de mim, e meu IgM vai estar trabalhando para quê? Para combater, porque essa é a função dele, tá bom? Então, se um dia vocês fizerem o exame de sangue e tiver alto o IgM, significa que vocês têm algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria, e que o seu corpo tá tentando combater isso. Tá? O IgM normalmente em pessoas do gênero feminino acima de 12 anos é entre 33 e 293. Crianças peraí, deixa eu puxar na memória. Crian... Crianças do sexo do gênero feminino é de 48 a 241, eu acho. Não, não, desculpa. 47, 240. E acima de 12 anos é de 33 a 293. Gênero masculino, de 0 aninho, oh meu Deus, a 3 meses é de 6 a 21 gramas por litro de sangue. E a partir de 1 ano é de 17 a 143 miligramas por litro de sangue. Tá bom? Se tiver mais alto que isso, significa o quê? Que eu tenho um vírus, uma bactéria dentro do meu corpo que o meu corpo está tentando combater. Tá bom? A hepatite ela é transmitida principalmente através de alimentos contaminados. A hepatite B, ela é transmitida pelo vírus Hepadinaviridae. Ó, ela causa icterícia, igual eu falei ontem para vocês. A transmissão ocorre por via sexual ou contato com materiais cortantes. Então, os enfermeiros, nós estamos mais propícios à enfermagem, tá? Ela está mais propícia a ser contaminada pela hepatite B. Por isso que quando a gente sofre algum tipo de contaminação
ou algum tipo de ferimento por pérfuros cortantes, a gente faz todos aqueles exames, inclusive por hepatite B, tá? O período de incubação varia de 45 a 100 dias, ou seja, a gente pode ficar com o vírus dentro do nosso corpo por até quase 3 meses, a gente não vai sentir sintoma nenhum. Imagine o desespero, você descobrir que você está com hepatite 3 meses depois que você furou o dedo numa agulha. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, dores abdominais, artralgia, icterícia e febre. O diagnóstico é clínico e laboratorial e a prevenção ocorre com a vacinação que previne contra a hepatite D também. Gente, eu acho que eu não preciso falar para vocês o quão importante é tomar vacina hoje em dia, mas nós vamos trabalhar diretamente com pérfuro cortantes, com o público todos os dias. Eu sei da minha saúde, mas eu não sei da saúde do meu colega de trabalho, do meu paciente. A gente vai começar a fazer estágio daqui a pouco. Eu preciso que vocês estejam com a vacina em dia. A gente vai conferir as carteirinhas. Se vocês não tiverem com a vacina da hepatite atualizada, atualize, senão não vai para o estágio, tá? Aliás, vacina nenhuma, né? As principais têm que estar atualizadas. Hepatite C, causada pelo hepacivírus, a transmissão acontece por via sexual ou contato com objetos contaminados. O período de incubação é de 6 a 7 semanas. Cerca de 70% dos pacientes apresentam cirrose, carcinoma, ó, a cirrose hepática. Vocês acham que cirrose é só quando o tiozinho bebe muito, né? Gente, o que é uma cirrose hepática? Tá? A cirrose, ela causa problemas no sistema imune, ela deixa a pessoa mais vulnerável a infecções. O fluido no abdômen, ou seja, o fluido sanguíneo, o fluido de líquidos no abdômen, ele pode infectar com bactérias normalmente presentes no intestino, e a doença, isso acaba causando alteração no funcionamento dos rins, tá? A cirrose hepática, ela pode levar à insuficiência renal, entendeu? Uma pessoa que tem cirrose hepática, o fígado ele não vai mais metabolizar o álcool ingerido, né? E essa quantidade porque assim, álcool, etanol, certo? A gente consegue fazer essa associação. Esse etanol, ele vai direto para o coração, para os rins, para o cérebro. Isso vai causar um edema nos órgãos. Isso pode gerar para a gente até uma falência de órgãos, entendeu? Para a gente descobrir se a gente tem cirrose, tem que fazer o exame de TGO, TGP, que a gente vai aprender isso nas próximas aulas. Professor, como que eu sei que o meu fígado não tá bem? Gente, sabe quando você tem uma ressaca, que você não para de vomitar, sente dor de cabeça, sede, enjoo, a urina fica escura, tá bom? A urina fica quase da cor de uma Coca-Cola. As fezes, elas ficam com uma cor bem clara, parecendo aquele Durepox, sabe? Bem estranha a cor. E os olhos ficam bem amarelados, ou seja, icterícia também, tá? As manifestações clínicas são anorexia, dores abdominais, náuseas e icterícia. O diagnóstico pode ser feito por pesquisa de anticorpos, cultivo in vitro e detecção por PCR. Quando eu falo sobre anticorpos cultivo in vitro, quando eu falo sobre anticorpos cultivo in, in vitro, é quando a gente, sabe aquelas lâminas, para quem já fez, para quem faz papel Nicolau, tá bom? A gente pega um tecido, a gente pega
algum DNA, seja ele oral, ele, tá? E a gente coloca ali naquela célula. Ali a gente observa a multiplicação e o crescimento das células, de um tecido, da parte de um órgão. Ali é isso que é o cultivo in vitro, tá bom? A hepatite D, ela é causada pelo deltavírus, a transmissão ocorre por via sexual também. Vocês estão vendo que a hepatite, todas as hepatites, na maioria, a maioria das hepatites, elas são transmitidas sexualmente. Ai, mas eu não vou usar camisinha, eu não engravido. Tá bom, você não engravida, mas você pode pegar uma hepatite. E aí? Vai ficar com o bucho quebrado depois por causa da cirrose hepática? Entendeu? A transmissão ocorre por via sexual, o contato com o objeto cortante contaminado. De maneira geral, o diagnóstico é feito de forma clínica. Manifestações clínicas incluem dor abdominal, icterícia ou náuseas. A dor abdominal é uma manifestação clínica da hepatite D. Professor, eu estou com uma dor muito forte. Significa que eu estou com hepatite? Não, gente. Às vezes é só um gás. Não fica desesperado. E a hepatite E é causada pelo vírus Eperiviridae. A transmissão acontece por via fecal oral, sexo anal, sexo oral também. O período de incubação varia de 30 a 40 dias. A viremia é a passageira. Então vamos lá. Professor, o que o senhor quer dizer quando o senhor fala sobre viremia? Gente, viremia é a presença do vírus no nosso sangue. Tá bom? Então, enquanto o vírus está lá circulando, dando uma volta, né, conhecendo todo o parque de diversão que é o seu corpo, isso é uma viremia, tá bom? Ou seja, o vírus, ele não fica muito tempo no sangue, circulante no sangue, tá? Os sintomas se assemelham da hepatite A e o diagnóstico pode ser clínico ou laboratorial. Não deixe que as doenças já eliminadas volte. A vacina é segura. Proteja-se. Olha só que bonitinho. Então vamos lá. A nossa aula de hoje acabou. Eu falei para vocês que seria uma aula rápida. Na verdade, as aulas dessa matéria não são aulas extremamente complicadas. Por isso que eu falei que a gente vai ter bastante aula prática. E quando a gente estiver em sala de aula, eu não vou liberar vocês 11 horas. A gente vai fazer aula prática, entendeu? Vocês não vão ter moleza comigo nessa matéria, tá? É, vamos falar agora sobre a nossa atividade, rapidinho. Ontem vocês fizeram um mapa mental, eu espero que tenham feito e responderam casos clínicos, certo? Beleza? Perfeito. Agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, anotem aí. Eu vou encaminhar 6 casos clínicos diferentes sobre as doenças que nós vimos. 5 a 6 casos clínicos vou encaminhar para o representante de cada turma, tá bom? Vocês vão, dessa vez não vai ser em grupo, tá? É individual. Então vocês vão analisar o caso clínico. Eu vou mandar 4 casos, vou mandar casos clínicos diferentes, tá bom? 4, 5 casos clínicos diferentes. Vocês vão analisar esses casos clínicos, vocês vão analisar esses casos clínicos e vão me passar de qual doença a pessoa tá sofrendo. Beleza? Então vocês vão analisar os casos clínicos. Eu vou mandar um caso clínico de hepatite, eu vou mandar um caso clínico de sarampo, eu vou mandar um caso clínico de. Eu vou mandar um caso clínico de rubéola e de varicela, tá bom? Vocês vão analisar esse caso clínico como se vocês estivessem numa consulta e vão avaliar, ó, o paciente necessita dos cuidados de tanto, o vírus pode ter ficado incubado por tanto tempo, beleza? Professor, eu posso fazer isso? A resposta pode ser através de um mapa mental também? Tranquilo, vocês veem a melhor opção para vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar e-mail
ou pede para o representante da sala me mandar mensagem. Quem tiver meu número, pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu vou responder tranquilamente, tá bom? Nos vemos amanhã. Nos vemos não, né? Nos ouviremos amanhã. Bom descanso para vocês e façam as atividades que a Brenda nota. Tchauzinho.